Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, e vou responder uma pergunta que eu vi no outro vídeo antes da gente começar esse assunto que tá pra lá de importante, já adianto. Uns inscritos perguntaram: Davi, por que é que você agora tá começando os vídeos sem óculos e depois você coloca? Bom, isso também serve aí para outros youtubers, né, que tá pensando aí em fazer um canal. Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo, vou explicar de novo. O sistema do YouTube, ele trabalha com essa reconhecimento facial, tá certo, irmãos? Então qualquer canal ou qualquer vídeo que você lance, que você não mostre, você dê sua opinião, comente notícias e tudo mais, fale de algum assunto e não mostre a sua cara, pela nova legislação que está aí em vigor, você não pode ser processado. Então o responsável por isso vai ser o YouTube. E o YouTube não quer mais, ele não quer ser responsável por ninguém. Se você quer fazer um vídeo, quer falar, quer expor sua opinião, que faça mostrando bem a cara. Então é por isso que eu faço questão de começar o vídeo para deixar claro para a plataforma, né, que quem quiser me processar aí pode me processar diretamente, porque quem está falando não é o YouTube, é o Davi. Então, vocês sabem, né, isso foi exigência aí dos anunciantes também, mudanças na própria Constituição e assim vai, eles acabam fazendo como eles querem. Então, o sistema do YouTube, como trabalha também com esse reconhecimento facial, a gente sabe disso, tudo isso pertence aos donos do mundo. Eles realmente não querem que ninguém, né? Pode ver os canais que insistem em manter máscara, ocultar a face ou simplesmente narrar, eles realmente estão parados no tempo. Então alguns estão até perdendo muitos e muitos inscritos. É uma pena, porque tem muita gente boa nesse meio, mas infelizmente isso aqui não é uma coisa pública, né? É uma plataforma particular. E quem quiser estar aqui tem que realmente seguir as regras. Infelizmente, a gente tenta dentro dessas regras expor a verdade. E é o que torna realmente difícil e cansativo o trabalho. Eu já expliquei para vocês que tem vezes que eu faço aqui na semana 10 vídeos para passar 6, às vezes passa 8, fica para outra semana, mas é difícil mesmo, família. A média é essa mesmo, 10 vídeos, aí passa 6, às vezes passa 8, às vezes não passa nem 4, aí eu tenho que fazer mais vídeos, aí o que realmente cansa muito. Não dá nem para eu dizer a vocês assim, uma base, ó, passa tantos vídeos. Acho que ninguém, nenhum criador de conteúdo pode dizer para vocês com precisão quais são as regras, porque muda o tempo todo. Às vezes você fala uma coisa que você pensa que não vai dar em problema nenhum e dá, e aí você tem que apagar o vídeo todo por causa daquilo. O YouTube não diz: olha, foi isso aqui que você falou errado. Então esse tipo de coisa a gente sabe que é a censura, né? Cada vez mais eles estão estreitando essa pequena brecha que a gente tem ainda para falar as coisas. Mas eu já prometi a vocês, enquanto for possível, eu vou estar falando aqui, tá certo, irmãos? E hoje eu vou falar do fenômeno que fez os céus de São Paulo nesse último dia 19 escurecer. Muita gente falando: ó, isso é fake news, isso foi, não foi. O fato é que eu vou primeiro mostrar a explicação da própria mídia podre, né? Para deixar bem claro aqui que nós não trabalhamos apenas com ilusões, trabalhamos com fatos. Então primeiro a gente vai ver a versão da mídia. E eu peço a você, irmão, que vai dizer: não, mas a mídia mente, Davi, nem vale a pena a gente ver. Não, irmão, não é bem assim. Isso, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque acaba rolando um fanatismo aí. A mídia, ela não mente, ela manipula, irmãos. No Brasil não se dá notícia, se dá conclusões da notícia, entende? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer assim, que um caminhão colide com a moto. Eu vou dar duas versões desse acidente, favorecendo uns dos lados. Então imagine que eu sou um jornalista e coloco lá na minha primeira página: caminhão irresponsável se envolve em acidente com moto. Pronto, quando você lê ali, isso é um gatilho mental. Quando você lê caminhão irresponsável, você já vai ler a notícia ali com raiva do caminhoneiro. Então vamos dizer que eu quisesse deixar as pessoas contra os caminhoneiros, eu ia fazer uma matéria desse tipo: o acidente é mentira? Não, o acidente houve. Agora existe uma manipulação. Eu estou dando o meu ponto de vista, não a notícia em si. Estou dando o meu ponto de vista da notícia, mas a notícia existe. Então vamos dizer que a gente quisesse prejudicar o motoqueiro: moto imprudente se envolve em acidente com caminhoneiro. Então a mesma coisa você ia pensar agora, dessa vez, contra o motoqueiro, porque o título já deu aquele gatilho no seu cérebro, onde você já vai ver como a pior coisa do mundo o motoqueiro. Então é essas coisas que a mídia faz sempre, irmãos, é sempre isso, ela usa esse método, mas não quer dizer que a notícia em si não exista, tá certo? Então eu peço esse cuidado para vocês. E agora sim, vamos ver a matéria da UOL. Céu em São Paulo escurece às 3 horas e impressiona. Stranger Things ou Gotham? Quer dizer, a gente aqui é os conspiracionistas, família. É o título, aí eu vou colocar a print aí pra você ver, né? E a gente aqui é os conspiracionistas, sensacionalistas. É isso que a mídia nos acusa o tempo todo, né? Com a dor de cotovelo, porque cada dia perde mais audiência. Mas ela coloca esse título aí e a gente aqui é o sensacionalista, não é? Mas vamos lá, continuando a notícia. A escuridão no céu de São Paulo assustou os moradores da capital paulista desde as primeiras horas da tarde de hoje.
Dia 19, a explicação do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, é relacionada ao tempo. A Defesa Civil alerta para chuva intensa em alguns pontos da região metropolitana de São Paulo, como a Zona Oeste e o centro da cidade. No entanto, isso não impediu os internautas de brincarem sobre o apocalipse nas redes sociais. O pessoal se lembrou até da série Stranger Things, da Netflix, e da cidade fictícia de Gotham, onde o Batman atua como vigilante dos quadrinhos da DC Comics. Veja aqui algumas imagens, né, de algumas pessoas que conseguiram capturar. Veja aí que realmente é de impressionar, o céu realmente escureceu. Ó. Vamos dar uma olhadinha aí. Bom, família, agora sim eu vou falar da minha versão, tá certo? Eu acho que quando acontecem essas coisas, seja por obra dos Senhores do Mundo, a gente sabe que o Harp, né, pode ser responsável por isso. Cada vez mais eu que moro aqui no Nordeste estou presenciando uma frieza, uma frente fria como a gente nunca viu. Sempre houve inverno aqui no Nordeste, sempre chove, tá certo? Claro que tem aqueles anos de seca que demora para chover, mas sempre tem aquela chuvinha. Mas quando tem essa chuva, mesmo no tempo de inverno, não faz esse frio que está fazendo agora. É um frio de Europa. E outra coisa, a gente também está vendo uma nuvem branca, umas nuvens brancas como se fossem realmente rastros químicos. Uma coisa como uma névoa o tempo todo no céu, uma coisa realmente muito estranha que não se via isso aqui nunca. Nem não nos frios mais intensos que tinha aqui, porque na verdade nunca teve frio mesmo. Chovia, mas com meia hora tava aquele calor de novo, ou pelo menos dava uma aliviada. Eu lembro até, eu faço um anime, né? Eu já falei pra vocês isso, nunca mostrei, porque eu ainda não patenteei. Mas um dos meus personagens, ele sofre com isso, ele sai de casa com um casaco e quando ele coloca já começa a suar. E aí ele se reclama por morar no Nordeste. Então isso já era baseado em mim mesmo, né? Quando eu ia pra escola era exatamente assim, a gente comprava aqueles casacos bonitos e tal, e quando colocava, logo tinha que tirar, porque infelizmente esquentava rápido. E hoje não acontece isso, é um frio realmente intenso e com pouca chuva. Tem barragens aqui que ainda estão secas. Então, como é que pode? Chove demais em um canto, não chove no outro, frio demais. Então, eu já vejo aí um descontrole da natureza. E aí, a gente sabe que esses rastros químicos estão interferindo nisso. E outra teoria, família, que eu olhei com bastante carinho, foi a que alguns paulistas mesmo levantaram a hipótese de que essa escuridão toda no céu de São Paulo poderia ser por causa do desmatamento que está acontecendo, das queimadas que está acontecendo lá no Amazonas de forma desenfreada, de uma forma que nunca se viu antes. Então eu digo, será que isso é fato ou é mais uma da esquerda tentando atacar o governo? Mas aí um inscrito me mandou umas imagens, eu não posso garantir para vocês, sabe, irmão? Eu sou sempre bem honesto aqui para vocês. Foi um inscrito que me mandou essas imagens e disse que são recentes, são agora recentemente, ainda desse mês, da Amazônia. Eu não sei se é verdade porque não fui eu que tirei, eu recebi as imagens. Mas eu creio que sim. Eu creio que as imagens são de agora e você vai ver que o desmatamento realmente está muito grande. As queimadas estão sendo devastadoras lá e tem muitos animaizinhos infelizmente morrendo por causa disso. Veja as fotos e é realmente de partir o coração. Veja as imagens, irmão. Então, meus irmãos, é realmente lamentável. Eu acredito que qualquer ser humano, de verdade, quando vê uma coisa dessa, realmente se entristece até com a própria humanidade. E eu não vou aqui acusar o governo, o Bolsonaro é o culpado disso, não. Mas a gente sabe que essa postura que ele tem assumido, né, de mandar ministrozinho aí tirar foto com os madeireiros e tudo mais, e ficar dando menos multas nessa galera que faz isso, acaba incentivando. Ele não é o culpado diretamente, mas essa conduta que o governo vem assumindo, né, de dizer, não, a gente tem que explorar mesmo em parceria, né, querer expulsar os índios dali, querer tomar as terras mesmo, colocar o índio a pulso para a cidade, sendo que ele pode fazer isso agora. Eu falo isso aqui sempre no canal. Qualquer índio que queira vir aqui para a cidade, ele é bem-vindo, ele é brasileiro, tão brasileiro como nós, e até mais, né, se for levar em conta. E ele não vem para a cidade porque ele não quer, ele tem lá os costumes deles, eles têm lá a lei deles, não é? Várias e várias leis que qualquer dia eu vou falar aqui para vocês como é, né, o convívio de algumas tribos aqui
que eu tava pesquisando isso e é bem interessante, família. É realmente uma constituição só deles lá. Aquelas terras é quase que um Brasil fora a parte. Então o governo usa esse argumento, não é, para dizer, não, a gente tem que trazer o índio para a cidade. O índio não quer vir, então ele vai colocar a força, não é? Então infelizmente isso é muito triste. E se fosse para preservar mesmo, de fato, mas não é. É para explorar, como ele mesmo disse, em parceria com os Estados Unidos. E uma hora o governo diz que a Amazônia é nossa, outra hora diz que não é. E realmente é complicado, irmãos. Então eu vejo isso aí também, esse céu escuro aí, né, como também o efeito do homem e um sinal também da natureza. Um sinal aí que essas coisas que você viu aí não fiquem impunes, irmãos. Pode ter certeza disso. Esse mal, eu já falei dessa teoria aqui para vocês. Chame de lei do karma, lei do retorno, o que você quiser chamar, irmãos. Mas quando a gente age por maldade, quando a gente pensa só na gente mesmo, esquecendo as outras vidas que tem ali, as plantas têm vida, os animais têm vida, e quando as pessoas só pensam, não, mas a gente tá precisando, vamos acabar com tudo mesmo, vamos desmatar, porque a gente precisa, né, alavancar a economia, não é a custa da criação de Deus que a gente vai conseguir isso. As pessoas se dizem cristão, né, mas esquece que tudo que a gente for fazer tem que ter as bênçãos do Criador, e o Criador não vai aprovar isso nunca, que a gente destrua o que ele fez com tanto carinho para todos nós. Então o resultado disso tudo só vai se virar por cima de nós mesmos, mais calor, mais doenças e todo tipo de mazela que se possa pensar, irmãos. Então mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham consciência. Eu também quero saber o que é que vocês acham desse episódio, tá certo, irmão? Por mais diferente, mais contra que a sua teoria seja sobre o assunto, eu faço questão de ver, porque é com ela que eu também melhoro a minha. Então eu vou ficando por aqui e, por favor, não esqueça de compartilhar. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!